Mas aí, Fernando, eu tenho uma questão. Quando fica proibido? Ela é proibida, mesmo que não tivesse dito aqui, ela é proibida. Então, mas aí que tá. Ok. Já foi verificado com a população do entorno se realmente não tem nenhum incômodo de substância odorífera e nem material particulado, e a comunidade do entorno, que são os nossos contribuintes, leitores, atestam isso? Qual é o seu nome? Vilela. Vilela. Quem deve fazer essa fiscalização é a CETESB, ela que recebe reclamações, e se ela vai lá, ela constata e vê que tem problema, nós temos o nosso auto-monitoramento, mas se ela constata que tem problema, ela nos aciona, pode nos autuar. Então essa Câmara aqui pode extrapolar a visita e fazer uma entrevista com moradores do seria entorno? interessante. Sim, porque se isso aqui é uma condicionante da CETESB, é legislação, a Prefeitura não verificou, a CETESB não sei se verificará. Se vocês quiserem fazer isso, a Prefeitura não tem nada que se opor. Não, sim, eu Posso estou falando aqui como Câmara. Posso só dar uma palpite em cima disso daí? A gente foi numa reunião lá em onde era lá? Paulínia. Desse do Extra, aí com o pessoal lá que não quer o lixo lá. Enfim, o pessoal lá da cidade. E a gente foi lá. E aí o ponto principal da discussão, inclusive com os moradores reclamando do cheiro, a ESTRE já tomou um monte de multa e não mudou nada, pelo que os moradores falaram, quer dizer, dá multa, mas não fecha, continua o cheiro. Eles já perderam o valor dos imóveis e reclamam muito do cheiro. Eles falam, vai na minha casa sábado e domingo, que é pior ainda, tem uns horários lá, 5 da tarde, sei lá, tem uns horários. E esse controle, então, é médio, entendeu? Porque é lei, mas não é obedecida, tem a multa, não sei se paga a multa ou não, porque a gente sabe que no Brasil a multa muitas vezes, não sei o que acontece, que não é paga, e não resolve nada, entendeu? Então é bem assim, tem a lei, não, tem que cumprir, mas não cumpre. A gente tem exemplo disso lá. Então, eu não sei aqui. Eu entendo, mas assim, se a gente está falando, existe lei, existe uma licença, existe um plano técnico que tem que ser cumprido. E se cabe a nós checar se esses itens estão sendo cumpridos eu acho como uma ótimo prévia, a gente não tem o poder deliberativo como a CETESB vai ter após o dia 15 de julho na vistoria delas. Mas a gente pode, eu duvido que ela vai fazer isso, mas a gente como Câmara Técnica, como sociedade organizada, dentro de um CONDEMA, a gente pode extrapolar a visita dos limites dos limites geográficos do aterro e checar essa questão do tem que sair, mas aí não precisa nem de aprovação de ninguém, a gente sai de lá. Não, mas é nossa aqui, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Função do Conselho, inclusive, e ele pode fazer de uma forma proativa, naturalmente, né? Reunir com as associações, fazer uma visitação, organizar uma metodologia com uma pesquisa para ser aplicada. Aliás, a própria concessionária que vai tocar o projeto ali, ela tem uma série de contrapartidas no plano de comunicação social que está previsto no EIA-RIMA para continuidade, ele ainda é muito. Alexandre, estou falando de antes. Não estou falando durante, não, estou falando de antes. E se possível, antes do dia 15 de julho, para a gente já chegar com o relatório dessa visita para a imprensa e falar, olha, escuta, tem a condicionante 11 aqui, que a população atesta, deixa eu terminar, que a população atesta que realmente não tem nenhum incômodo, ou não, a condicionante 11 não está sendo cumprida. Só uma questão de ordem. Primeira coisa, o CONDEMA não é pau. Primeira coisa. A gente tem que tomar um cuidado para a gente fortalecer. Eu estou falando disso na rua. A imprensa é muito importante. Ela é colocada, eu respondo a ela, só que a imprensa também distorce, às vezes, distorceu uma fala do Furtado outro dia, na fala que ele colocou, ele falou, pô, falei um negócio, ela colocou outra. Deixa eu falar só uma coisinha técnica para vocês. Por favor, Fernando, por favor. Então, isso é uma questão importante para nós. A estruturação que a gente está dando com o novo regimento, a revisão da lei que vem aí, é da gente ter um fortalecimento do Conselho. É muito importante os conselheiros serem, sim, ter iniciativa, você está vindo com gás aí e tudo mais, é muito importante uma pessoa que tem informação, uma falta que a gente tem no CONDEMA às vezes, de pessoas que vêm da sociedade civil e não tem informação técnica específica, daí é complicado, né? Isso é muito importante. Agora, a imprensa, ela é um canal. Nós vamos esgotar. É importante, o Ministério Público, inclusive, alinhou isso no é muito importante que a gente, primeiro, formalize todos os encaminhamentos via Câmara Técnica, formalize junto à Secretaria, DLU, a CETESB,
façamos a pesquisa com a população, sim, entendeu? E aí a gente vê o cronograma e o deadline. O não cumprimento, a gente vai pro pau. A observação que você está levantando de que existem problemas já anteriores, perenes, que a população está reclamando e que ela está sofrendo por causa disso, deve sim ser colocado no trabalho dessa comissão. Só que assim, eu acho que a gente só pode ir para a imprensa a partir do momento que a Câmara deliberar alguma coisa. A gente tem que a imprensa fez o quê? Ela que fez a denúncia no Ministério Público. Não fomos nós. O Ministério Público pegou, porque a Cecília pegou o material todinho e levou lá no MP. Entendeu? Agora, a imprensa também não vai usar o Condema para ela dar paulada para poder depois vender contrato para a prefeitura. Eu não vou entrar nesse jogo. Acho que a gente tem que tomar um cuidado porque isso pode prejudicar a gente do Conselho. Concordo com o seu encaminhamento, já fiz isso, inclusive. Acho que a gente pode, inclusive, eu estou incluindo, até conversei com o Furtado numa outra oportunidade, na experiência que a gente fez lá em Várzea Paulista, eu consegui um médico especialista e a gente fez exames na população. E a gente levantou nos postos de saúde do entorno o histórico de acometimentos de saúde, que estão linkados a problemas oriundos do mau cheiro, do gás, etc. E a gente conseguiu um nexo causal para fazer até exumação de corpo, cara. Então, saúde pública, isso, saúde pública. E aqui em Campinas? Aqui em Campinas não foi feito ainda, porque aqui a gente tem que levantar. Eu acho que esse é um item que a gente tem que verificar sim, mas a gente fazer as coisas com bastante responsabilidade. Eu entendo. Quem citou que a imprensa vai estar lá foi você. Você até mesmo falou que é conveniente encaminhar que a imprensa vai estar lá. A questão é que não pode ser falando palco, em encaminhamento. Não pode ser palco nem para um lado nem para o outro. Porque falar assim, olha, o Condema veio aqui, verificou os itens, está de acordo, a prefeitura fez o item, pode ser palco para um lado. Eu acho que tem que ser palco imparcial. O Condema vai ser de acordo com a deliberação do pleno. E aí se o pleno, mas se essa Câmara, que está responsável por representar o pleno, no dia dessa visita do dia 15 de julho, verificar que uma condicionante ambiental da CETESB não está sendo cumprida, cabe a esta Câmara alertar que uma condicionante ambiental vai ser cumprida. Agora, se a imprensa já vai estar lá, ela já vai ter esse retorno também. Sim, mas aí é outra história. Isso não, sim. Não é questão de palco, é questão de transparência dos dois lados, de imparcialidade. Não, a pesquisa a gente pode encaminhar, às vezes, nem precisa nem dessa Câmara. Qualquer ONG que está aqui, que representa a sociedade civil organizada, pode proativamente fazer essa pesquisa. Sim, mas eu acho legal que seja através da Câmara. Perfeito. Dá mais legitimidade. Com certeza. O Conselho deve estar inserido. Só estou chamando a Câmara de tomar um cuidado, porque senão a gente é usado, viu, galera? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A questão dos odores tem que tomar um cuidado grande. E a presidência... Eu, como já tenho uma certa vivência nessa parte, eu já cuidei muito tempo de papel, celulose, de papel, refinaria de petróleo. Se vocês olharem a lei na questão da parte dos odores, ela nunca fixa limite quantitativo. Tá? Você não tem como fazer a medição dele e falar o seguinte, está acima do padrão, está abaixo do padrão, tal qual tem para material particulado, tal qual tem para um efluente líquido ou coisa desse tipo. Tanto é que vocês veem que o que está transcrito aí um artigo da lei estadual, que controla a poluição, que diz assim, fica proibido em quantidades que possam ser perceptíveis ou causar incômodos. E a questão dos incômodos é extremamente subjetiva. Para algumas pessoas aquele cheiro incomoda, só concluir, para outros não. Tem que tomar cuidado com essa questão de perguntar, de como perguntar, porque às vezes tem outras fontes. Tem outras fontes de odor que estão ali perto e às vezes a forma de perguntar ou a forma da pessoa entender e responder é complicado a questão do odor. Agora, nada contra estar pesquisando. Só quero dizer para vocês que quando foi criado a área do Delta, que é o chama-se Complexo Delta, que é uma área de, se eu não me engano, 2 milhões de metros quadrados, né? Dos quais 400, 500 mil são do Delta A, não me lembro desses números, foi criado também por lei municipal uma envoltória de proteção dele, que é uma primeira de 500 metros, uma segunda de mais 500, que restringem ocupações residenciais de pessoas nesse tipo de entorno aí. Então, essa questão dos odores pode ser feito esse tipo de avaliação. Agora, a conclusão do que vem disso tem que ter muito tipo de equilíbrio para estar concluindo isso,
A CETESB realmente, a gente sempre brincava lá que o medidor do cheiro é o nariz do fiscal. O parâmetro da pesquisa. Se o fiscal não sente o cheiro que você reclama, ele não autua. Se o fiscal sente o cheiro que você está reclamando, ele pode dar esse tipo de autuação. Odor é um negócio complicado, sabe? É um negócio, não vou dizer que é subjetivo, mas ele tem várias nuances aí que precisam ser colocadas aí. Então, agora, sobre o corpo d'água, que eu ia perguntar especificamente, o Ribeirão Quilombo passa ali próximo. Não. Mais ou menos o que você Não, disse? Ribeirão do Pissarrão. É o Pissarrão. Perdão. Quilombo É outra bacia. Desculpa, São Marcos da Barrica. É o Pissarrão. Ele 400, passa 500 próximo. metros. 400, 500 metros. Há uma interferência? Existe alguma... Então, eu fiz essa apresentação. Eu fiz. Eu falei desses efeitos no Ribeirão do Pissarrão, que ele é classe 4. Sim, Aqueles poços. Falei de tudo isso aqui. aqui. Isso tudo faz parte desse relatório de monitoramento trimestral. Tá? Então, de A alguma gente maneira, monitora o atinge Ribeirão também. das Cobras em 3 pontos antes dele chegar lá no Ribeirão. E a CETESB disse que não está tendo efeito concreto no Ribeirão. O senhor está falando. Posso continuar? Aqueles 500 Vamos lá. metros, só um pequeno detalhe. Aqueles 500 metros de distância da população estão sendo respeitados? Sim. Sim. E os outros 500 metros seriam... Outras, tem uma primeira faixa que nada pode, somente plantação, vamos chamar assim. E uma segunda coisa que podem ter algumas outros tipos de, por exemplo, alguma indústria, coisa desse tipo, mas não indústria de alimentos, ou que possa estar associada à questão de vetores ali. Ali perto do Delta, não sei se vocês sabem, tem um abatedouro de suínos. Ali pertinho do Delta. Regulamentado pela prefeitura. Licenciado pela CETESB. E a prefeitura? A prefeitura não tem nada a ver com esse tipo de atividade. Não Tá aqui fechou? a Secretaria do Verde. E não fechou? Não sei. Não tem um alvará de funcionamento? Ninguém foi lá Mas ele tem a fiscalizar? licença do Estado. Não, porque senão fica um jogando pro Peraí, outro. não pode negar. Eu não estou falando que lá tem problema. Eu só Você não tô pode dizendo que negar o existem direito empresas. adquirido, o empreendedor. Eu só O tô falando duro da que sociedade existe é o seguinte: a gente tem que entender o seguinte, esse é um problema, eu sei o que você está falando. Existe Eu também empresas, pensei existe a igual há fonte. muito tempo. Só que assim, eu tenho instâncias de autorização com as licenças. Certo. Aí o que acontece? O que está na instância do Estado da Federação, ele dá autorização. O município não pode negar. É um direito constitucional do empreendedor. Você tem direito cidadão de pedir algo. Se você está cumprindo o que a lei coloca como regra para você ter o direito, não pode negar. Não pode negar. Porque está liminar, o juiz manda a prefeitura dar. Esse é o problema. Não estou falando, a questão de fiscalização a prefeitura pode fazer, porque se não está Não, cumprindo poder pode. os requisitos Quem da faz a CETESB, a fiscalização? CETEC poderia ir lá checar isso daí, não poderia? Não sei. Então. Quem faz a fiscalização ambiental é quem emitiu a licença. Que no caso é Não, essa- perfeito, nesse mas caso, a A prefeitura pode ser fazer, mas proativa. ela encaminha para a Isso, CETESB. porque senão fica muito cômodo esse joga pra lá, ninguém joga tá pra cá. jogando, eu só Sabe tô falando quantas pra vocês denúncias a que tem gente outras tem fontes por do dia problema. aqui, só na Coordenadoria de Fiscalização Ambiental? Hoje, toda conselheiros, pode entrar. Mais de 200. E o problema todo assim, às vezes não é nem querer ir. A gente aumentou a estrutura da secretaria aqui, a gente acompanha isso no convênio, estamos lutando para aumentar mais ainda. Mas a gente não. Aí você faz a coordenadoria de fiscalização faz o quê? Ela prioriza os casos mais graves para ela poder conseguir ir lá fazer o acompanhamento. Sim. Entendeu? Às vezes quando você chegou lá nas outras, então a gente tem um problema sério, geral aí para ser discutido também aí. Vamos lá, gente, senão nós vamos terminar. Eu falei na 11, né? A 11 e agora 12. Caso venha a ser constatado odor, ruído, poeiras, isso nós estamos aqui falando, fora dos limites de propriedade, quem que constata? A CETESB, caso seja constatado por ela. Empreendimento decorrentes das operações relativas ao aterro, deverão ser adotadas medidas adequadas para a solução dos problemas. Ok. Se tem problema, tem que ser proativo, tem que ir lá resolver. Ok? Agora, essas medidas aí que evitam essas ocorrências são os que fazem parte do projeto. A cobertura de área de lixo, a via de acesso molhada para não ter poeira, XYZ. Só uma dúvida do 12. A gente já chegou a verificar se teve reclamação. Claro, tem reclamação, mas quais foram as reclamações, quantas tiveram?
em relação ao delta A, porque o que a gente está aprovando não, porque a CETES já aprovou, mas o que a gente vai verificar como Câmara é mais do mesmo. Então é um aterro delta A que vai prolongar mais o seu tempo de uso numa determinada área que foi ali delimitada. Então problemas decorrentes dessa gestão a partir de agora serão mais do mesmo que a gente já teve anteriormente. A minha pergunta é, do que a gente já teve anteriormente, quais são essas reclamações e o que a Prefeitura Tem fez? que fazer A um minha... pedido de não ofício fez. para a Pedido de ofício, então não foi lá tem a feito. ouvidoria, tem os meios aí. Eles vão Pode fazer um pedido de informação. Eu não tenho essa Vamos? informação. É o item 12. Tá, o 13. O pátio e as áreas de movimentação e tráfego de máquinas em geral deverão ser pavimentados ou umectados permanentemente, vocês vão ter oportunidade de ver isso lá, de forma a impedir a emissão de poeiras, que é material particulado, em quantidades que possam causar... Se vocês percebem que tudo linka, né? A 11 com a 12, com a 13, é uma coisa genérica que está sendo feita ao longo da operação do aterro. E da onde vem essa água? E quanto usa de água? Esse controle, esse número, eu não tenho de cabeça. E da onde vem a água? Pode ser água de reuso. Não, água mas da essa, própria- nesse caso, ela vem da onde? Os caminhões pipa que chegam lá, que fazem reuso de água. Água servida, não é água limpa. Não. A gente Quer pode dizer, checar isso. É porque é muita água e a turma fala que lá na S pega do riozinho. Pega lá do Pissarrão. A Não sei Prefeitura qual Municipal de riozinho, Campinas deverá é perto. manter, isso aí não é nem antes, Marca aí nem para pedir durante, da água o também. tempo todo. A Prefeitura Quantidade, Municipal da de onde Campinas deverá manter o sistema de monitoramento de qualidade das águas subterrâneas na área de influência do aterro. A gente faz isso trimestralmente. Eu trouxe esses resultados aqui naquela oportunidade que nós tivemos a chance de expor os resultados para essa... Marcou? Essa também. Apresentando trimestralmente os respectivos relatórios conclusivos da CETES na forma eletrônica e em papel, tá? Isso aí. Essa resolução que vocês estão vendo, a número 100, isso predispõe a que todo o laboratório que é usado para essas análises se enquadre nessa resolução em si, né? A número 100, que tem que ser laboratórios acreditados pelo INME. 15. A Prefeitura Municipal deverá manter o monitoramento de todos os piezômetros. Quando a gente fala em piezômetro e marco de deslocamento, estou falando geotecnia. Então, o 14 e o 15 é manter o monitoramento que já vem sendo feito. Tá? E nós trouxemos os resultados aqui. Tá bom? 16. Caso a operação, ou seja, da nova face, venha a danificar os piezômetros existentes, deverão ser trocados. Óbvio. Faremos isso. São quantos piezômetros, Fernando, você sabe? Eu trouxe, eu não me lembro de cabeça, mas... Falaram em 59, na mais ou menos. apresentação. Mas Acho que era um item que o Furtado levantou de verificar, né? É que assim, 59, mas aí o técnico explicou para nós, ele tem um total de 59, mas os relatórios, eles são baseados naqueles que detectam o movimento. Que a função dele é detectar o movimento do... O movimento do O piezômetro, só falar uma coisa, marco de deslocamento é uma coisa e o piezômetro é outra. O piezômetro, ele lê a pressão interna de gases dentro do piezômetro na forma traduzida pela altura do percolado, né? Se ele sobe muito, tem muita pressão. Se está com muita pressão, tem que fazer alívio. Como alívio de pressão? Fazendo dreno de gás. E o marco, que tem esse deslocamento, a gente lê com topografia e ele tem o movimento dele em todos os sentidos, nos eixos X, Y, Z. Ele deve ter nos eixos X, Y, Z, porque se for só em um sentido, é sinal que ele vai cair. Ele está indo para um lado só. Está indo para um lado só, tá? Então, é isso aí que foi sendo trazido aqui. Tá bom. 16. Caso já falei da 16. As atividades de manutenção e monitoramento deverão ser executadas durante todo o período de operação, devendo prosseguir por um período de 20 anos. Isso já está fazendo parte do futuro encerramento do Delta. Tá? Este período pode ser reduzido uma vez constatada a estabilização física e ambiental ou estão estendido caso se verifique ser insuficiente. E a última exigência técnica. Lembra que eu falei para vocês, as condicionantes técnicas não são tão técnicas assim, elas citam o programa. Fica proibido a disposição de resíduos que não sejam de domiciliar. Foi isso que eu falei, que não é um aterro de codisposição, é um resíduo industrial. Ok? Ok.
E as observações... E nem da construção civil. Nem da construção civil. Ah, A presente licença refere-se ao projeto de adequação. Só constar. É este projeto aí que eu estou falando, tá? Ó, aí tem talude, a inclinação do talude, isso faz parte do projeto. O que a CETES fez? Ela copiou aí o que está no projeto. Tá? Que é o que vocês têm que fazer. Tem que fazer com esse grau de inclinação. Isso foi uma proposta técnica da Prefeitura que a CETESB aceitou. Tá aí. A Prefeitura de Campinas deverá comunicar à CETESB com antecedência de 5 dias a data prevista para o início da disposição. Lembra que eu falei que eles vão lá? 5 dias antes vai falar, ó, se é segunda, sexta-feira começa, eles vão lá. Entendeu? Item 3. A aceitação da conformação geométrica proposta está condicionada à manutenção das condições de estabilidade, a qual deverá ser acompanhada por meio de monitoramento. É uma redundância do que está na exigência de número 15, que eu falei para vocês, do marco do regulamento e do peso. Está reafirmando isso. Nós vamos fazer esse monitoramento. Item 4. A Prefeitura de Campinas deve comunicar à CETES de imediato qualquer desconformidade ambiental identificada nos monitoramentos e ou nas inspeções visuais nesse maciço, indicando as ações. Ou seja, o que eu falei, ação proativa. Deu problema, comunica e toma providência. Até hoje nós não tivemos esse tipo de coisa. 5. Destaca-se que poderão ser efetuadas exigências técnicas adicionais em função dos resultados do monitoramento. Até hoje, nós fazemos o relatório trimestral há mais de 10 anos, nós nunca recebemos um comunique-se de que alguma medida adicional tivesse que ser tomada. Tá? Mas isso você pode estar checando com a CETES, não precisa estar checando com a gente. Item 6. A presente licença está sendo considerada considerando a vida útil de 17,2 meses. Por que foi calculado isso? Faz parte do projeto isso, que é o volume útil versus a compactação versus a capacidade de área de recebimento. Tá? Caso seja atingida antes do prazo, a Prefeitura deverá encerrar a disposição de resíduos no local. Ok. Tendo em vista que o projeto proposto proporcionará uma sobrevida útil limitada, no prazo de 6 meses, a Prefeitura deverá apresentar uma proposta. Ou seja, a CETES está perguntando o que a Prefeitura fará. A partir do... Então, essa história da face norte, nós estamos sendo provocados nisso. A CETES está provocando isso. Vocês estão vendo aí. Daqui a 6 meses nós vamos ter que estar falando assim, olha, o plano estratégico que nós temos é esse. Na verdade, ela está provocando uma solução para os resíduos, não necessariamente que seja mais não necessariamente. Não, o que Pode nós ser estamos PPP. falando... Ela pode até ser uma alternativa. O que nós estamos falando que o planejamento estratégico disso passa por novo transbordo para Paulínia, passa por face norte barra oeste e passa pela PPP pronto. Então nós não sabemos. Nós queremos a PPP. Resolve logo. Não, nós também queremos, entendeu? Mas a própria CETES já está falando, ó, já vai falando aí o que você vai fazer. Na verdade não é daqui a 6 meses, é em 13 de outubro de 2016, né? Porque a licença foi dada em 14 de abril, ela fala... Mas ele conta a partir da operação. É a partir da operação. Conta a partir da operação. Da Da disposição, entendeu? Item 8. Quando da ocorrência de desconformidades, isso já está dito lá em cima. A agência ambiental... Que é referente à vida útil de exposição. Vocês percebem que tem muita repetição, né? Eles Isso deram aqui uma tem uma redundância assim, enorme. Não fala que é a partir da operação, Não, tá ele falando fala que é a partir vida da útil. Isso. E a vida útil é do dia, da quantidade de lixo que aqueles 6 meses tem capacidade Não, de não, receber. vamos ler direitinho. Tendo em vista que o projeto proposto proporcionará uma sobrevida útil limitada, ou seja, 17 meses. No prazo de 6 meses, a Prefeitura deverá apresentar uma proposta alternativa para o adequado gerenciamento e disposição final dos resíduos urbanos gerados no município, incluindo a implantação da unidade de transbordo, objeto da licença de instalação, lá. O que eu entendo é, já está valendo o prazo desde 14 de abril. E aí, eu já marquei aqui, 13 de abril tem que dar uma resposta. Faz parte da... Abril? Desculpa, 13 de outubro de 2016. Pode ser. Não pode ser não, Pode ser. Você entende eles de uma estendem forma, a isso, gente... tá? Não, eu tá sei, entendendo de mas outra. a gente não pode deixar estender, nós temos que cobrar. É que com 6 meses de operação a gente vai ter ideia bem mais correta do que papel, que é hoje, de como é que a gente
preencher os 6 meses. Entendeu? Não, Projeto. não é isso que está escrito Não. ali. Realmente, o que está escrito ali é que, além da operação, etc., a CETES quer saber o futuro. Isso. No prazo de 6 meses, a partir do dia 14 de Dia abril, 14. ela está dando 6 meses para a prefeitura se manifestar sobre o que vai acontecer Exatamente. depois. Então, mas eu só estou dando o É tipo isso. de entendimento. Se, por exemplo, essas obras elas fossem de 7 meses, o que eu vou falar em 6 meses? Tem É nada. porque é o seguinte, Não, Fernando, Tem independente de... problema. É independente do ó, dela. ela está falando ali, ó, ela está falando que na ocasião poderá ser reavaliada a vida útil, eventualmente, Isso. remanescente. Isso de forma temporal. Nos 6 meses, ela está pedindo para que a Sim. gente aponte o norte do que Depois- nós vamos fazer, porque ela pode até autorizar mais ser. um ano de uso, Pode se ser. tiver espaço, Pode ser. mas ela quer que a gente tenha definido o andamento, Uma vez ou que- de outra alternativa locacional. Não, não pode ser. O item 7 não está se referindo a este projeto, este aterro Delta A. Ele está falando o seguinte, vai ser o B, vai ser o Estre ou vai ser a PPA? Exato. Essa é a resposta. PPP. Desculpa, PPP. Tudo bem, ok. O Sem 6 é o que você está falando. Pode ser 18, pode ser 15, Mas pode ser 22 também. pode ser 22, pode ser 24, aí- pode ser 48. Aquela licença de instalação que ele se refere ali, 05, 3726. é o transbordo que já tem lá no Delta? Não. É um Galpão mesmo. de um plano Que já está em licitação aqui. Né? além da PPP. Não, o transbordo ele foi calculado, dimensionado. Eu vou mostrar a área para vocês onde ele seria, ou será, no dia que a gente for lá, em função da obra que precisa ser feita. Para esta obra do galpão de transbordo, que é com fosso, coberta, asfaltada e tal, nós já temos a licença, até a licença de instalação da CETES, e pedimos a licença de operação, que logicamente não foi dada porque nós não construímos por conta disso. Mas Entendeu? ela seria para quê? Transbordo para... Se continuasse a mandar para Paulínia, teria que readequar o transbordo, Teria porque que ele não fazer estava esse adequado. Está sendo feito Isso. dentro. Mas ele não tinha que ter transbordo para mandar para Não, tem Paulínia? um transbordo. Quando Dentro autorizou, dela. foi emergencial. Foi emergência. Foi emergencial. Por ser emergencial, a CETESB deu o quê? Uma licença provisória em cima de um projeto prévio e momentâneo de transbordo, que não era o adequado. Aí ela exigiu o projeto de transbordo adequado. Eles apresentaram e eles deram a licença. Como eles pediram essa nova licença para usar essa ultraface leste, o que aconteceu? Ela simplesmente anula a implementação do transbordo, mas a licença foi concedida ali. Então, mas o transbordo funciona há quanto tempo? E o anterior funcionou durante quase 2 anos. Sem cumprir as regras que tinham que ter sido feitas. Não, cumprindo as regras que foram estabelecidas para o transbordo prévio. O Então, que ela mas tá um falando prévio assim, de 2 anos? O que ela está falando, o prévio pode Porque ser de foi até 2 anos. urgente também, 4 Se o anos. município optasse por só exportar o seu lixo, fosse política, decidindo e o Condema concordasse, não, vamos mandar para Paulínia, é mais perto, é mais barato, se fosse viável dessa forma, entendeu? Se lá não fosse aterro, fosse reciclagem, etc., o que aconteceria? Nós teríamos que ter um transbordo maior e mais adequado para ficar permanentemente. Permanente, né? Para ficar Que permanente. não é o caso, não foi o caso que aconteceu. Porque esse transbordo do jeito que está, ele junta a ave. Sim, por isso mesmo que ela deu Não, provisório. esse transbordo, nós chamamos que é uma transferência. Tomba aqui, já carrega ali e é feito em cima do maciço de lixo. Ele Mas não eu já feito passei numa lá área. e já vi ave lá em cima. A gente passa na estrada e vê. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Então, é porque não tem o mesmo- telhado, é porque não tem as O coisas mesmo que tem que resíduo ter. que vai hoje na área de transferência é o que irá para a nova célula. É o mesmo resíduo, a mesma quantidade. Só que vai ser coberto. Só que vai ser coberto. E, teoricamente, é melhor colocar lá cobrindo todo dia do que ficar com essa transferência diária sem nenhuma cobertura, entendeu? Tá bom. É isso. Não, ficou claro o item 7. Ok? Qual que é o parâmetro? O 8 agora. 8. Quando da ocorrência de desconformidade, isso já está dito lá na parte de Redundância cima, ó, também. deu algum problema, é redundância. E o 9 foi aquilo que eu falei, ó, se a CETES achar que não cumpriu, ela pode fazer o que quiser com a licença. Foi ela que deu, ela pode cancelar. Ele suspende, anula. Essa é a licença. Ok? Perfeito. Bom,